E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, vamos continuar aqui no nosso dojo, né? Eu já vou ser um pouco mais direto, não vamos ficar enrolando não. Aqui está o descritivo do desafio 2 e vamos ler ele e vamos fazer algumas considerações. Considerando o descritivo do desafio anterior, o edifício decidiu por implementar 2 elevadores e desse modo transportar mais moradores de forma mais independente. Descreva um programa para esse novo cenário. E eu já até coloco o gancho aqui. O que você achou do primeiro desafio, né? Um pouco mais fácil, um pouco mais difícil. E vamos lá, o que está acontecendo aqui? Esse tipo de desafio, algumas pessoas podem ter até soluções fáceis para ele. A gente tem aqui, olha, eu vou entrar na minha pasta de Doni, né? Uma classe que se chama elevador, que está lá em Components, né? A gente poderia muito bem fazer isso daqui, olha. Pegar essa parte aqui do elevador, criar uma outra instância, né, um elevador 2, e fazer algumas pequenas alterações para colocar esses 2 elevadores aqui em funcionamento aqui nesse loop. Ou até mexer um pouco a classe de elevador em si. Não tem nenhum problema isso aqui. E assim, é uma solução válida, não tem nenhum problema fazer ela, não está errado, mas eu quero trazer um pouco de textura aqui para a nossa discussão. Eu já vou sinalizando aqui. Cara, a resolução desse desafio 2 ficou muito bonito mesmo, e eu quero apresentar ela pra gente. O que vai acontecer? Eu quero apresentar uma lógica um pouco diferente para isso daqui. E a lógica vai ser exatamente apresentada nesse descritivo aqui, olha. O que está acontecendo aqui? Por que eu tenho 2 elevadores em si e uma espécie de gerenciador de elevadores? É o seguinte, nota que lá no nosso primeiro desafio, né, na nossa classe de elevador, tem 2 responsabilidades que estão ocorrendo aqui. Quais são essas responsabilidades em si? A primeira é da gente ficar salvando, armazenando uma certa estrutura de dados, que no caso é só a informação do andar. Então, o elevador está armazenando informação e, ao mesmo tempo, ele está fazendo toda a lógica para ter esse tipo de alteração. Então a gente tem armazenamento e lógica juntos. Não tem problema a gente ter nos nossos programas esse tipo de construção. Mas é interessante em alguns casos que a gente separe isso daqui. E é exatamente o que vai ser apresentado na solução desse exemplo. A gente vai ter agora um elemento em si, né, uma classe que vai ser responsável só pelo armazenamento, que vão ser os elevadores, né? A gente pode até escrever aqui, olha, que eles vão ter unicamente de responsabilidade um ID e um atributo de andar. Vamos colocar atributo de andar, vai ser só isso aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui para a gente ver. Então, colocamos 34, isso. Vamos colocar aqui. Ele vai armazenar essas informações somente, né, esses 2 elevadores que vão sair sim de uma mesma classe. E a gente vai ter um gerenciador de elevadores que vai ser exatamente a lógica para a gente mexer nisso daqui. E como assim? Como é que tem que ter uma lógica para mexer nesses 2 elevadores? Olha, a pessoa em si, vamos supor que a gente vai apertar um botão, né? Eu tenho que verificar qual é o elevador que eu estou apertando e eu tenho que verificar qual o andar que eu quero. Então vai ser uma implementação na lógica passada. Bom, a gente já falou muito, vamos mostrar o código, vamos mostrar como é que isso aqui fica, né? Vamos lá, eu vou minimizar isso aqui no desafio 2, vamos para essa nossa pasta de Doni aqui. Eu vou aqui, olha, na verdade na pasta de To-Do, né? Eu vou criar aqui, olha, uma nova pasta. Aqui a gente vai colocar as nossas classes de elevador. E para isso, tem uma convenção que a gente chama de Modules. A gente vai utilizar essa nossa pasta para colocar aquilo que for relacionado a armazenamento de dados. Vou colocar aqui, olha, um init.py para a gente conseguir modularizar esse nosso diretório. E vou colocar uma pasta, um outro arquivo aqui, né, que vai se chamar elevador.py. Beleza? Beleza. Agora, vamos construir a nossa classe de elevador. Lembrando que ela só pode, em si, armazenar em si, né, elementos. Então, classe elevador. Vou colocar aqui, olha, um def
init, que vai ser o nosso método construtor, e eu vou colocar uma coisa interessante aqui. A gente vai receber, quando a gente for criar uma classe de elevador, um ID. Para que esse ID? Para a gente conseguir distinguir qual elevador a gente vai estar utilizando. E eu vou colocar aqui, olha, self ID no modo privado, recebendo o ID que está ali. E eu vou falar que self.andar vai ser igual a 1. Todo mundo começando no tr. Tem uma coisa, a gente vai ter que mudar esses caras aqui, né? Então, é interessante que a gente tenha métodos de get e set aqui nessa nossa classe de elevador. Eu vou colocar um aqui, olha, que é o def set andar. Coloco um self aqui, coloco um andar, e ele vai fazer somente self.andar é igual a andar. Só isso daqui. Vou também fazer um método de get andar self e colocar aqui, na verdade vai ser só o retorno, né? Return self.andar. Agora a gente vai fazer o seguinte também. Eu vou colocar, na verdade, um certo método aqui que vai ser interessante para a gente. Def check id self id, e eu vou retornar uma verificação de self.id igual a id. Essa parte aqui vai ser um pouco discutível, porque já que a gente está armazenando em si dados, né, por que ter uma coisa dessas aqui? Já eu vou mostrar o porquê. Mas vai ser isso daqui que a gente vai colocar. Se eu precisar de colocar um getID, eu coloco aqui, mas por hora vai ser só isso. Não, mentira, vamos colocar um getID também? getID, self. Acho que a gente vai precisar disso daqui. Return self.id. Só isso daqui. O ID ele não vai mudar, ele não pode mudar, né, o ID de um elevador em si. E agora vamos continuar a nossa construção. Eu vou, antes de tudo, fazer o seguinte, from.elevador aqui no init, né, import elevador. Ok, fechamos aqui essa nossa pasta de modelos, e agora a gente vai ter uma pasta em que a gente vai colocar uma certa lógica de comportamento aqui no nosso desafio, né? E eu vou chamar ela de controller. Já viu onde é que eu estou querendo chegar? A gente vai fazer uma arquitetura MVC aqui. A gente vai discutir isso aqui lá no final do vídeo, mas vamos lá. Fiz aqui o meu controller. Vou colocar aqui, olha, init.py. Vou colocar aqui também um outro arquivo que ele vai se chamar gerenciador de elevadores.py. Beleza? Beleza. Vamos fazer o seguinte, eu vou poupar um pouco de tempo aqui da gente. Eu vou aqui, olha, lá no desafio 1, no arquivo de elevador, eu vou copiar essa nossa classe aqui toda. Deixa eu colar ela aqui. Opa. Beleza. Vou mudar o nome dela para gerenciador de elevadores. E aqui a gente vai ter algumas coisas que vão ser interessantes. Eu vou fazer aqui uma espécie de agregação. Elevador 1, elevador 2, com entradas aqui no meu construtor. Vou colocar o seguinte, olha, self elevadores é igual a elevador 1 e elevador 2, ou seja, eu estou colocando na minha lista 2 elevadores, certo? Vamos fazer o seguinte, eu tenho, olha o diagrama aqui, olha, que chegar e decidir qual elevador eu estou apertando. E depois de apertar o elevador, o gerenciador tem que entender para qual elevador foi o seu comando. Isso daqui vai ser exatamente a utilização. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu minimizar e abrir só o que a gente está utilizando aqui agora. Vai ser exatamente essa verificação aqui, olha, do check ID. Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui, olha, def. Vamos colocar aqui filtrar
elevador e alterar andar. Como eu estou colocando privado, vamos colocar um self aqui. E vamos colocar também, né, o andar e o ID. Deixa eu mover esse método. Aqui. Beleza? E vamos mudar um pouco esse locomover. Ele não vai chamar, deixa eu até minimizar essa parte aqui, ele não vai chamar essa nossa parte aqui de alterar o andar diretamente. Eu vou ter que filtrar o meu andar primeiro. Eu vou colocar isso aqui. É claro que a gente vai precisar de um ID aqui, olha, para locomover em si, né? E a gente vai fazer o seguinte. For elevador em self.elevadores. Então, para cada elevador aqui, a gente vai fazer o seguinte. Se elevador.check ID no nosso ID, se isso daqui for real, se eu cair nesse método aqui, olha, e o retorno disso daqui, olha, for true, se o ID que eu vou colocar na minha construção for igual ao ID que eu coloquei da pessoa apertando o elevador, aí o que a gente vai fazer? Retorne self.alterar, andar e retornar informação. E aí a gente vai colocar aqui exatamente o andar e o elevador. Tenta entender o que a gente está fazendo aqui, ó. Eu estou pegando, né, os elevadores e estou verificando assim, olha, é você que eu tenho que utilizar? Não. É você que eu tenho que utilizar agora? Sim. Então eu passo as informações para cá. E aí a gente vai fazer o seguinte. Vai ter o andar aqui, vai ter o elevador, e eu vou fazer o seguinte. Em vez de a gente alterar desse modo aqui, olha, self andar, sendo que agora não existe mais esse atributo, né? A gente vai colocar aqui elevador.set andar, colocando o nosso andar aqui dentro. Então eu vou alterar aqui, né? Caso for 1, a gente vai fazer o seguinte, olha, mensagem para alteração de térreo. Vamos alterar isso aqui de um modo um pouco mais legal? Eu vou colocar aqui, olha, elevador, ele vai entrar aqui também, ó, nesse método, elevador, vamos colocar esse abre e fecha aqui, ponto, format, elevador, ponto, e vamos fazer o get ID, porque aí o ID que está aqui dentro desse elevador vai ser apresentado aqui. Vamos fazer a mesma coisa com essas outras mensagens. Eu só vou tirar, na verdade, porque eu não vou querer me preocupar muito com a mensagem de erro. Isso aqui só para não dar tanta dor de cabeça assim para a gente por agora. Mas beleza. Eu vou colocar... Aqui a gente colocou o elevador aqui, vamos colocar ele aqui também. Então o elevador vai entrar nessa mensagem aqui. Elevador indo para o... Vamos fazer o seguinte. Elevador, ponto. Aí a gente vai pegar o nosso get andar. Get andar. A gente vai até colocar uma coisa assim, olha. Elevador. Espera aí. Elevador, ponto, get ID. E depois o get andar. Então ele vai colocar o get ID, o ID do elevador aqui, e o andar do elevador aqui. Beleza. E nota que a lógica em si, ela continuou. A gente teve isso daqui, que vai ser a nossa mensagem de erro, caso não bata no andar correto. A gente vai filtrar qual elevador tem o ID que eu quero, né? E a gente vai retornar isso daqui de acordo com a alteração no próprio elevador que foi selecionado.
Beleza, fizemos isso aqui. Vamos agora construir o display, né, que a gente vai querer fazer aqui. Então, deixa eu fechar esses caras aqui. Na verdade, eu tenho só que fazer uma coisa. Eu vou exportar, né, isso daqui. From ponto gerenciador de elevadores, import gerenciador de elevadores. Beleza? Aqui no run, vamos fazer o seguinte. Olha, eu tenho até o elevador ID e o andar, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos os elementos que estão lá. Então, from model import elevador. Na verdade é models, do jeito que eu estou colocando aqui. From controller import gerenciador de elevadores. A gente vai fazer o seguinte, elevador 1 é igual a elevador, lembrando que nós temos que colocar um ID para ele entrar aqui, né, e colocar no nosso estado de ID. Então vamos colocar 1, elevador 2 é igual a elevador com o ID 2, ok? Vou colocar aqui, olha, gerenciador de elevadores, vai ser um objeto de gerenciador de elevadores, colocando aqui, né, lembra que a gente tem a nossa lista de elevadores? Colocando o elevador 1 aqui e, por consequência, o elevador 2. Beleza, fizemos isso aqui. Agora a gente vai ter o seguinte, resposta é igual a o gerenciador de elevadores ponto locomover, sendo que esse locomover aqui ele vai ter o andar e o ID. Então vamos colocar aqui o andar e o elevador ID. Defina o elevador, a gente vai colocar, defina um andar, a gente vai colocar, beleza. Uma coisa que a gente pode fazer também, né, é o seguinte, esse filtrar o elevador e alterar o andar aqui, nota que se não bater em ninguém, ele vai retornar um undefined, né, ele vai retornar um indefinido. Aqui vai abrir, né, possibilidade para a gente colocar uma outra função aqui de print, né, fazer uma outra função de mensagem, aliás. Eu não vou colocar essa outra mensagem, não. Isso aqui para mim já está tranquilo. Vamos fazer o seguinte. Estamos aqui. Print. Resposta. Vamos rodar o projeto. Vamos ver se esse loop aqui ele vai atender o que a gente está querendo. A gente tem que ir lá para to-do. Ok. Então vai ser Python 3. Desafio 2. To-do, run.py. Olha só, defina um elevador. Eu quero elevador 1. Defina um andar. 3. Elevador 1 indo para o terceiro andar. Defina elevador. Vamos lá, 2. Eu quero ir para o andar 15. Elevador indo para o andar 15. Então, olha que agora a gente tem essa diferença. 1. Defina um andar. Vamos colocar 12 aqui mesmo. Beleza. A gente tem aqui, olha, 2 elevadores que estão fazendo, né, suas responsabilidades de forma diferente. Elevador 1 indo para o térreo. Então, gente, era isso daqui que eu queria mostrar de solução para o desafio, mas vamos fazer mais uma discussãozinha aqui rapidinho, alguns minutinhos, né? Nota que isso daqui que eu acabei fazendo, né, o controller, o model e esse run aqui, é exatamente a ideia, né, a raiz da arquitetura MVC. A gente tem exatamente um diretório para a gente guardar aquilo em que a gente deseja de armazenamento de dados, né? No caso, eu não estou usando um banco de dados aqui, eu estou usando uma própria classe para fazer esse meu armazenamento. E eu estou utilizando uma outra classe aqui, um outro diretório, perdão, que se chama controller, justamente para colocar a minha lógica. Não tem gerenciamento de memória aqui em si, né? Se você for parar para notar, tem totalmente lógica nessa nossa classe aqui.
E se você notar uma coisa, eu não estou printando nada, não estou fazendo nenhum print aqui. Por que eu não estou fazendo nenhum print aqui? Exatamente porque o nosso script, que é o run.py, está fazendo essa parte aqui dos prints. Então ele serviria como se fosse o nosso view, né? Então, Model View Controller. Essa é a ideia da arquitetura MVC em si, né? Quando a gente tem a apresentação para o usuário em interação, ao mesmo tempo em que a gente tem uma lógica de programação e um elemento para a gente conseguir fazer o nosso gerenciamento de dados. Então, gente, é isso aqui que eu queria mostrar, né? Uma discussão bem interessante, uma solução que, assim, eu particularmente gosto pra caramba disso aqui. E por hoje é isso aqui. A gente vai continuar no próximo desafio, que é o desafio 3. E até lá.